Olá, bem-vindo. Eu sou Rogério. Conforme prometido, venho fazer aqui o vídeo da resolução de questões de informática do concurso anterior de ATE. Realmente a prova foi difícil. Algumas questões até um pouco assim como que eu posso dizer, não faz sentido cobrar no concurso para ATE. E queria dizer que você fique despreocupado, despreocupada, que na VUNESP não vai acontecer isso. Porém, vamos aqui resolver as 10 questões. Foram 10 questões no passado, serão 10 também nesse concurso que está por vir. Vamos resolver essas questões porque conhecimento nunca é demais. Esse vídeo aqui eu estou fazendo hoje e vamos ver se eu vou conseguir aí fazer um vídeo por dia. Quem sabe eu faço um vídeo por dia estudando aí para os concursos, principalmente esse de ATE. Então vamos lá, a resolução das questões de informática. No final falo mais um pouco aqui do que eu achei dessa prova. Vamos lá aqui a primeira questão. Uma pessoa está criando um texto utilizando o aplicativo de edição de textos Word. Ela necessita hifenizar o texto, pois não ficaria bom esteticamente utilizar o alinhamento justificado no texto. Para isso, ela aciona a hifenização do aplicativo. Nesse momento, surgiu uma dúvida. Como existem partes do texto em que várias linhas seguidas serão compostas exclusivamente por palavras escritas com letras maiúsculas, e essa parte do texto também deve ser hifenizada, assinale a alternativa que apresenta a ação para que isso ocorra. Então vamos entender aí o que é essa hifenização. Essa hifenização é o seguinte: muitas vezes a palavra não cabe dentro de uma linha, e aí é preciso usar o hífen. Por exemplo, Rogério. Aí não vai caber. Aí tem que pôr o hífen e continuar na outra linha, Gério. Seria esse. E o hoje, ele pode fazer isso automaticamente, pois imagina você manualmente ter que fazer essa hifenização. Assim como acontece nos livros. Isso deixa o texto bem mais uniforme, usando essa hifenização. Então seria isso. O que você precisa saber? Por padrão, o Word vai fazer essa hifenização em qualquer palavra. Maiúscula, minúscula. Então, sabemos disso, que não importa se está em caixa alta ou caixa baixa, ele vai fazer a hifenização. Vamos às alternativas. Como o aplicativo não hifeniza palavras escritas com letra maiúscula, não é verdade. Ele faz também com letra maiúscula. B. Como o aplicativo não hifeniza palavras com letras maiúsculas, também não. Nem precisamos ler o resto. Como o aplicativo não hifeniza palavras escritas com letras maiúsculas, tá fora. A pessoa precisa selecionar as linhas compostas por letras maiúsculas e clicar no botão hifenizar automaticamente. A pessoa poderia ter essa dúvida, mas ele já vem por padrão assim. E a letra E é a correta, que vai dizer a pessoa não precisa fazer nada, pois hifenizar palavras com letras maiúsculas é padrão para esse recurso. Letra E é o gabarito. Próxima questão. Aqui entra no hall de questões, que tem muitas nessa prova. Muitas questões desnecessárias ao cargo. E questões difíceis de ser resolvidas. Essa aqui ainda nem está tão difícil, olha só. Mas é algo que você com certeza nunca viu. A maioria dos computadores possui discos rígidos HD. Sobre a forma como muitos desses dispositivos são montados fisicamente, é correto afirmar que a primeira coisa que você deve saber, esse aqui é o HD que ele fala que ele disco rígido, ele é fechado. Então, podemos tirar aqui a C, ó, são dispositivos abertos, tá fora. A letra C tá fora, então ficamos entre A, B, D e E. Outra coisa, ó, importante, ele é fechado, porém não é totalmente lacrado. Ele tem, sim,
algum furo, algum vãozinho pequeno, mas tem. Então eles não são completamente lacrados. Letra D está fora e letra B está fora. Ficamos entre a A e a E. Então o que acontece com o HD? Eu vou mostrar aqui uma imagem para você. Que o HD ele é totalmente fechado. Só que existe um furinho. E esse furinho é a respiração do HD. E ele contém um filtro que vai impedir de entrar poeira nesse furinho. Vai entrar só vento mesmo. Bom, aí está. Veja que está escrito. Vou aproximar. Não sei se vai dar para ver, porque eu manipulei essa imagem. Ela é muito maior. Mas está escrito aí. Don't cover. Seria não tampar, não fechar. E do lado aí um buraquinho. Olha, um buraquinho. Isso é um furinho que entra ar, entra vento aí. Tá? Então a letra A vai falar o quê? São dispositivos fechados que possuem entradas de ar, perfeito, permitindo a circulação desse ar por dentro deles. Isso, vai correr ar dentro do HD. Eles possuem filtros para impedir a entrada de poeira, tá certo, que poderia danificar os discos internos. Letra A é o gabarito. Vamos ver o que fala aí. São dispositivos fechados, mas possuem entradas de ar, aí tudo bem, permitindo a circulação desse ar por dentro deles. Perfeito. O ar circula diretamente pelos discos internos. Não está correto, ele não circula diretamente pelos discos internos. Lembrando aí que tem um filtro que não permite entrar esse ar assim tão facilmente. Então a letra A é o gabarito. Conforme disse, uma questão muito nada a ver para o cargo. Não devemos nos preocupar. Não vai cair assim no nosso concurso. Próxima. Agora vem uma de segurança de informação. Essa questão... Aliás, nessa prova caiu muito sobre segurança de informação. Só que assim, um nível muito avançado. Olha só. Quanto à segurança na comunicação de dados utilizando a internet ou o meio, existem diversos mecanismos de segurança considerados apropriados para fornecer certos serviços de segurança. Assinar a alternativa que apresenta o mecanismo apropriado para o serviço correspondente. Então vamos lá. Aqui, letra A, o mecanismo de controle de acesso é apropriado para o serviço de autenticação de origem. Na realidade, o controle de acesso ele vai limitar algumas ações e operações que o usuário pode fazer no sistema. Vai restringir o que ele pode fazer diretamente. E também quais os programas que ele pode executar em seu nome. Normalmente a gente faz isso quando cria um usuário no Windows, né? A gente faz outro usuário no Windows e deixa ele como um usuário comum e você como administrador. Seria mais ou menos isso. A letra A está fora. O mecanismo de criptografia é apropriado para o serviço de controle de acesso. No caso aí não, o controle de acesso aí seria o que acabamos de falar aqui, que é a limitação do uso do sistema através de um usuário. Você cria um usuário limitado. Então o mecanismo de criptografia já trabalha com outra situação. Ela é uma codificadora de informações e ela pega a informação, codifica e só é possível ter a informação original na íntegra, como é que ela é mesmo, através de uma senha que o usuário precisa fornecer. Então seria isso. A letra C vai falar aqui sobre o mecanismo de assinatura digital. É apropriado para o serviço de sigilo com conexão. Isso não tem nada a ver com sigilo. A assinatura digital serve para autentificar algum documento. Você tem aí, por exemplo, a assinatura de um juiz digitalizada. Aquela assinatura digital certifica um documento sendo original, que foi assinado pelo juiz. Você imagina o RG como é feito. Tem RG que demora 2 dias apenas
para sair, tem outros documentos que saem na hora. Então imagino tanto de assinatura que o delegado ou o juiz ia ter que fazer. Então a assinatura digital é a maneira de automatizar a assinatura de certidões. Não só certidões, também os documentos. A ideia é esta aí, de automatizar esses processos de assinatura. Letra D. O mecanismo de integridade de dados é apropriado para o serviço de impedimento de rejeição de origem. E este é o gabarito, letra D. Aí a integridade dos dados aí ela vai controlar aí a origem. Letra E, o mecanismo de controle de roteamento é apropriado para o serviço de impedimento de rejeição do destino. Não é para isso que serve. Ficamos aqui com a letra D. Próxima questão. No sistema operacional do Windows 7, é possível modificar diversas configurações do cursor do mouse. Sobre a possibilidade de acionar alguma configuração que ajudasse a encontrar o cursor do mouse, caso ele esteja na posição em que o usuário não esteja encontrando, assinar a alternativa correta. Então, qual tecla que você pode usar, que ação que você pode fazer para encontrar o cursor do mouse? O ponteiro sumiu, você não está encontrando. O que pode ser feito? É possível configurar para mostrar onde se encontra o cursor do mouse na tela do computador quando se pressiona qualquer tecla do teclado. Não é qualquer tecla. É possível configurar para mostrar onde se encontra o cursor do mouse quando se pressiona qualquer tecla do teclado, que pode ser configurada conforme a escolha do usuário. É possível configurar para mostrar onde se encontra o cursor do mouse quando pressiona uma tecla do teclado, mas só é possível configurar essa opção utilizando a tecla Alt. Não. É possível configurar para mostrar onde se encontra o cursor do mouse quando se pressiona uma tecla do teclado, mas só é possível configurar essa opção utilizando a tecla Ctrl. Esta é a tecla. Este é o gabarito. É possível fazer a configuração deixando a opção de fazer uma animação como se fosse um anel em torno do cursor sempre que você pressionar a tecla Ctrl. Letra E fala que o sistema operacional não permite essa ação. Permite sim. Letra D é o gabarito. Próxima questão. Quanto aos sistemas de detecção de intrusão, o sistema de identificação de intrusos, IDS, assinar a alternativa correta. Então vamos lá. No tipo de IDS baseado na análise de protocolo, são identificadas anomalias na resposta e no comportamento de servidores. Não faz essa análise. Na realidade, ele faz na própria máquina, não dos servidores. B. Todos os sistemas IDS são baseados na identificação de tentativas de atividades exploratórias no sistema de computação monitorado. Não, existem diversos tipos de sistemas IDS, não só na identificação de tentativas de ataque à máquina, vamos dizer assim. Não está correto. No tipo de IDS, baseado em assinaturas, são analisados pacotes de informação quanto a respeitarem regras normais dos protocolos de comunicação. Letra C também. Não é. D. Nos sistemas NIDS, examinam tráfego de rede dentro de limites aceitáveis e esses sistemas rodam diretamente no sistema de computação que está sendo monitorado. No caso aqui, o sistema IDS ele vai trabalhar com a detecção de intrusão. Ele não examina se o tráfego está dentro de limites aceitáveis. Então, letra E, o gabarito. Sistemas HIDS de detecção de intrusão rodam diretamente no sistema de computação que está sendo monitorado. Letra E é o gabarito. Questão totalmente fora de nexo, totalmente desnecessária para um cargo ATE. Próxima questão. A questão de noções de hardware, questão, vamos dizer, razoável. E uma questão que eu já falei no canal aqui
em outros vídeos de informática. Quando se compra uma placa-mãe, motherboard, atualmente encontram-se diversos conectores para que diferentes dispositivos e placas sejam conectados a ela. A sinal alternativa que apresenta um tipo de conector encontrado nas placas-mães atuais. Então vamos trabalhar com a atualidade. Aqui uma prova que foi feita em 2014. Não tem tanto tempo assim. E vamos ver os conectores. Aqui ela pede os atuais. Temos aqui logo de cara a ISA. A ISA foi o primeiro dos conectores a existir, então é bem antiga. Essa aí seria o conector, o barramento ISA. Ela é antigona, então tá fora. VESA Local Bus, VLB, foi aí um barramento que veio para substituir o EISA. Então pode ver que os dois aí são antigos. Então o EISA veio depois do ISA e depois veio essa Local Bus. Vamos ver se eu tenho uma foto aqui. Bom, tem essa foto grandona aqui que é do EISA. Não tem aqui do VESA, mas as duas aqui antigas. Letra C, PCI Express. Essa sim é a mais recente, a azulzinha. Aí seria a PCI Express. Este é o gabarito, é a mais recente dentro dessas aqui. A AGP é a marronzinha, antiga também. Aí está, em vermelho, a AGP. As placas-mães atuais não vem mais com isso aqui. Portanto, gabarito letra C, PCI Express. Essa aqui é até aceitável, essa questão aí. Embora seja sobre hardware, enfim, quem é que vai abrir um computador lá na prefeitura para estar olhando isso aí? Realmente algumas coisas não fazem muito sentido. Mas vamos lá, próxima questão. Agora a questão de Excel. Lembrando que estou vendendo a apostila de Excel para concursos públicos e lá tem esse bendito aqui, ó, PROC-V. Olha só, observe a figura abaixo que apresenta uma planilha criada utilizando o aplicativo Excel. E aí temos aqui a planilha. A célula E1, onde está o E1, contém a seguinte fórmula: PROC-V D1, ponto e vírgula, A1 até B6, ponto e vírgula, 2. Parou aqui. A sinal alternativa que apresenta o que aparece em E1 ao digitar Paulo na célula D1. Então vamos lembrar aí qual que é o PROC-V. O que é esse PROC-V? O PROC-V é uma função usada para pesquisa dentro de uma tabela. Por exemplo, se você quer procurar alguma peça de algum carro, você trabalha na loja que vende peças de carro, você coloca lá o nome da peça, ele vai fazer a busca e vai retornar o valor, o nome da peça e o valor da peça. É mais ou menos para isso aí que o PROC-V é usado. PROC-V significa procurar na vertical. Então ele vai procurar na vertical, vai analisar aqui as tabelas, né? Porque ele vai estar em linhas. E você tem o procurar na horizontal, que ele vai analisar as linhas e não as colunas. Então vamos prosseguir. Qual que é a estrutura do PROC-V? Então você vê aqui o D1. O D1 é o que? No caso aqui, a primeira coisa que vem no PROC-V é o valor que você deseja pesquisar. Então veja que colocaram Antônio aqui. Então aqui é o valor que deseja pesquisar. Ponto e vírgula. Aí o segundo argumento que colocam aqui é a matriz onde que você vai trabalhar com esse PROC-V. E tem que colocar a tabela inteira. Então veja que está do A1 até o B6, está a tabela inteira. Aí depois do segundo ponto e vírgula, você vê aí o número 2. O que é esse número 2? O número da coluna ou da linha, se fosse o PROC-H, mas é o PROC-V, então é o número da coluna que vai retornar o valor. Você vai digitar um turno aqui, vai retornar um valor aqui. Mas de qual coluna que vem esse valor? Da coluna 1 ou da coluna 2? Da 2, que a gente quer saber o valor numérico aqui. Então é isso. Depois aqui, teria que ter mais um ponto e vírgula. O pessoal que tem a minha apostila aí sabe por quê.
Por quê? Se você coloca o valor 0 significa o quê? O valor falso. Que aí ele vai trabalhar com aproximações, vai fazer umas certas ações aí que o usuário às vezes até nem espera. E o comum é você colocar o valor 1, que é o verdadeiro. Que aí sim vai retornar o valor verdadeiro, sem as ações do Excel que você vai perceber nessa questão aqui, que realmente eu achei uma sacanagem fazer uma questão dessa maneira, mas tudo bem. Então aqui, sabendo disso, você vê aqui, ó, digitar Antônio, ele foi na matriz, na segunda coluna, Antônio, o que tem na frente do Antônio? 9. Aí você pensa, bom, aqui ele está perguntando, se eu digitar Paulo, o que vai acontecer? 8. Só que não. Só que não, porque como ele não colocou nada aqui, ó, nem o 0, nem o 1, ele parou no 2, não colocou nada. Então, para o Excel, é como se fosse o 0. É o valor falso. Então, não vai ser 8. Apesar que eles nem colocaram o 8 aqui na letra A para pegar, né? Colocaram na letra C, mas não vai ser o 8. O que vai acontecer? Ele vai pegar 5, como é o valor falso, ele vai pegar 5, os 5 primeiros aqui, ó, e vai colocar em ordem alfabética. Então a gente vai ter Antônio, depois Carolina, depois Daniel, depois Paulo, depois Thales, e a Marcela fica por último mesmo. Só os 5 primeiros. Ele vai fazer isso de 5 em 5. E os valores que estão do lado vão continuar a mesma coisa. Não vai alterar isso aqui. Então o Paulo vai ficar com 9. A Carolina vai ficar com 8. O Daniel 9,5. O Paulo vai para 4,5. O Thales 7. A Marcela 5,5. E é isso, pessoal. O gabarito vai ser a letra B, 4,50. Mas assim, trabalhar com o PROC-V já é difícil. E dessa maneira que jogaram aí é pior ainda. Quase muito difícil. Se a pessoa não tiver conhecimento algum sobre PROC-V, como é que funciona o falso, o verdadeiro, fica muito difícil acertar uma questão dessa. Gabarito letra B. Próxima questão. Agora, mais uma questão que vai trabalhar com segurança da informação, que é sobre a RAID. A RAID, o que é? Você pegar vários HDs e montar numa coisa só, montar uma única lógica. Então, quando um HD é gravado na informação de um HD, o outro HD também é gravado. Seria mais ou menos isso. Vários HDs trabalhando aí em conjunto. Então, sobre o RAID, analisa as aceitativas. Para sistemas de missão crítica, são indicadas RAID nível 0 e nível 3. Aqui não é porque o RAID nível 3 não tem. Você vai ter nível 0, 1 e 5. Resumindo, será isso. O RAID nível 1 possui velocidade de gravação e de leituras iguais. No caso aqui não, o RAID nível 1 ainda não é tão bom assim na velocidade de gravação. 3. O RAID 5 distribui os bits de paridade nos diversos discos que compõem a sua configuração. Esse está correto. E, obviamente a gente tinha eliminado o 1 e o 2. Claro que a 3 ia ser a certa. Aqui, gabarito letra B, 3 apenas. Próxima questão. Agora a questão de Excel que vai trabalhar com classificação de valores. Observe a figura abaixo que apresenta a tabela criada utilizando o aplicativo do Excel. Aí, selecionando a célula C2, que já está selecionada aqui, né? Como na figura acima, e acionando o comando de classificação da seguinte maneira. Na guia início, indo até o grupo edição, clicando em classificar, e filtrar, depois clicar em classificar de A a Z. Assinar a alternativa que apresenta o que ocorrerá após o comando ser acionado. Lembrando que a classificação de A a Z vai classificar de A a Z. Quando acabar as letras, ele vai classificar em números. Então, quando você der classificar aqui de A a Z, o 3 vai ficar aqui, ó. E assim sucessivamente, né?
4,5, e aí vai organizar aqui de forma crescente. Letra A, as linhas das tabelas serão classificadas em ordem crescente. Tá certo? Porque é de A a Z. Ignorando que a primeira linha da tabela é linha com títulos das colunas. Exatamente isso. Este é o gabarito. O filtrar e classificar, independente, quando você faz, sempre ele vai deixar essas primeiras aqui, ó, isso aqui, ó, fixo. Que ele vai entender que são os títulos. Aí ele não vai organizar isso aqui. Então já de maneira automática ele entende que isso aqui são os títulos. E aí já matamos, né? Temos aqui a letra A como gabarito. As outras vão falar aqui, ó, sobre decrescente, ó. Decrescente você já podia eliminar. O Excel vai apresentar um erro? Não vai. Não vai apresentar erro. Letra B, as linhas das tabelas são classificadas em ordem crescente, mantendo a primeira linha da tabela no lugar, porque ela é uma linha com títulos das colunas. Aí no caso ela não vai manter, vai simplesmente ignorar essas linhas. Próxima questão. Agora sim, uma questão eu achei apropriada. É importante sim a pessoa saber disso, e é bem nível médio mesmo. Olha só, para criar uma conta de e-mail em um aplicativo cliente de correio eletrônico é necessário determinar quais são os protocolos utilizados pelos servidores de entrada de mensagens e de saída de mensagens. Assinar a alternativa que apresenta esses dois protocolos respectivamente. Já falei, acho que em 2 vídeos aqui no canal, já respondi questões sobre isso. Então você tem o protocolo de entrada de mensagens, POP3. Você vai receber as mensagens por ele. E quando você envia as mensagens, saída de mensagens, CMTP. Então você tem aqui, ó, letra A, TCP e POP3. Aqui o TCP seria, no caso, o TCP/IP. Ele é um protocolo de controle de transmissão. Não tem nada a ver com mensagem de e-mail. Aí vai entrar nas questões de protocolo de internet, de rede. Então você pode tirar D também. Letra E, PPPT. Isso não existe. E aí vamos trabalhar aqui, ó, na alternativa que apresenta esses dois protocolos respectivamente. Então o primeiro protocolo, entrada de mensagens, é o POP3. E de saída de mensagens, SMTP. A letra C é o gabarito. Por hoje é só. Bom, conforme eu disse, uma prova difícil, pelo menos 8 questões aí acima da média para um concurso público de nível médio, para ATE, auxiliar técnico de educação. Realmente algumas cobranças não fazem sentido. Noções de hardware eu não acho necessário cair em concurso público para um cargo administrativo, que é esse de ATE. E nesse nosso edital vai cair novamente. Mas não se preocupe, pois no nosso projeto aqui, fazendo os vídeos, pode ser que eu pegue um dia para fazer resolução de questões apenas de questões sobre noções de hardware. Podia ser interessante aí. Questões sobre noções de segurança da informação. É isso. Mas assim, já vou deixar você um pouco despreocupada com relação à VUNESP. Ela não faz isso que a banca anterior fez não, tá bom? Pode ficar tranquilo. Então é isso. Fique no aguardo de novos vídeos que estarei fazendo aí durante a semana. Com relação a outros concursos, saindo novidade, eu falo aqui também, tá bom? É isso, vamos tentar fazer mais vídeos aí. Agora estou me esforçando aí para ter um pouco mais de animação. Vamos ver. Valeu.